aqui com 3 maravilhosas do nosso mercado. Larissa Oliveira, que é sexóloga e também atua no nosso mercado sensual. Lu Cabral, que também é educadora em sexualidade e sexóloga. E a Lu também tem um currículo extenso. Todas elas, né? Tem, assim, currículos extensos, maravilhosos. E a Bruna, que é especialista, ali lidera o time de marketing não, de social media da Mies, que é a nossa distribuidora parceira. E eu quero que vocês se apresentem um pouquinho mais aí para os nossos clientes, os nossos ouvintes. Quem que vai se apresentar primeiro? Pode começar? Eu sou Lu Cabral, sexóloga há mais de 7 anos, atuo bastante com famílias, com adolescentes, mas também cuido da sexualidade desses pais, né, gente? Porque pais com uma qualidade sexual, obviamente, conseguem educar e trazer toda essa temática para dentro dos seus lares. Mas a gente está aqui hoje para falar também de autoestima e autocuidado, que acho que é a base da saúde mental das crianças, adolescentes e de todos nós, né? Sim, com certeza. Verdade. Eu sou Larissa Oliveira, sou sexóloga, dona de sexy shop, né? E também tenho como missão de vida ajudar o máximo possível de mulheres a se autoconhecer. E o principal tema que eu gosto de falar é sobre orgasmos e libido. Tem cursos também que eu ensino como ter um orgasmo com uma toalha, hein? Olha só. E você, Bru? Eu sou a Bruna Moraes, eu sou gestora de mídias sociais da Mies, que é a maior distribuidora da América Latina. Também sou lojista, tenho uma loja, estou no mercado já faz aí 6 anos e amo falar sobre os produtos da Pepper e os produtos do nosso mercado, né? A gente falar sobre autoestima, autocuidado, conseguir empoderar mais mulheres. Sim. Eu acho que isso é o nosso trabalho em si. É nossa missão. Sim, e cada vez mais o mercado ele tem mudado e tem se adaptado. Então, tanto os lojistas e nós também que trabalhamos aí representando marcas, ajudando as pessoas a se conectar, a gente tem que se adaptar também a isso, né? E a Pepper, como fabricante, a gente tem pesquisado muito, estudado as tendências do mercado, as necessidades dos consumidores, né? Então a gente vem trazendo produtos que não só são bonitos esteticamente, como funcionais e que vão atender essas necessidades, né? Sim. Então eu acho que cada uma de vocês tem um pouquinho para comentar sobre isso, que tem visões diferentes, né? A Bru pode trazer a visão ali do lojista que compra com a Mies e também de uma pessoa que atua no mercado, né, Bru? O que você acha que vai decolar aí com a gente no mercado dessas novas linhas, esses novos produtos que a Pepper vem trazendo? Olha, uma coisa que eu vejo muito, não sei se todo mundo concorda, é que depois da pandemia cresceu muito essa questão de autocuidado, né? Sim. De autoestima. Então hoje o nosso mercado ele mudou muito. Antes era falado sobre putaria, compra aqui porque é pra você gozar mais e tudo mais. Só que, com o período que a gente ficou em casa, a gente viu a necessidade de se conhecer, a necessidade de se cuidar. E aí essa linha, principalmente a linha molhada, ela vem trazendo isso, que olha, você pode sim ter prazer, é essencial, é importante, mas antes você precisa se cuidar, antes você precisa se conhecer, porque a gente fala que é aquela questão de não terceirizar o seu prazer. Sim, exato. Perfeito. Protagonismo na sexualidade, sim. Eu gosto bastante dessa linguagem. E eu acho que esse autoconhecimento que nós não fomos educadas durante muitos anos até essa percepção, então muitas mulheres, né, Lari, têm dificuldade de tocar no seu próprio corpo. A cosmetologia, ela vem como sendo um auxílio. Então, quando eu tenho um sabonete íntimo, um creme, um gel, é uma maneira até de eu desconstruir o medo de tocar no meu próprio corpo, sim, na minha própria vulva. Por isso que eu acho que é um agregado muito, muito potente. Eu não trabalho com produtos, mas hoje em dia eu enalteço demais porque eles são a ferramenta, a condução para muitas soluções da questão do autoconhecimento. Sim. Que aí é a porta de entrada para uma saúde íntima de fato, de qualidade. Né? Então, acho que hoje a cosmetologia, os produtos, eles são fundamentais para que a mulher comece a despertar isso e saia desse lugar onde ela não se tocava, onde ela esperava o outro, onde tudo era terceirizado, para ser protagonista e dona da sua sexualidade, do seu prazer. Sim, e falando de prazer, eu até puxo um ponto, né? Muitas mulheres, quando você pergunta o que é o prazer para você, eu não tenho prazer na hora H. Eu pergunto, o que você faz por você, de autocuidado fora da cama? Você toma aquele banho, você faz algo por você, que não é pelo marido, não é pelo filho, não é pela casa, não é pelo trabalho. É o seu momento. Seu momento. E quando você vai ver, essa mulher não faz nada por ela. Uhum. E aí que vem a linha. Um produto, um banho que ela toma ali, um esfoliante que ela passa, um hidratante que ela tá dando amor pro corpo dela. Então o prazer, o toque, né, como a Lu falou, ter essa percepção
E vem a questão sensorial que a gente vai colocando aos poucos. Isso começa a trazer esse prazer pra essa mulher, né? Esse prazer, esse autocuidado, esse amor, autoestima. Tá tudo conectado. Então, quando ela para e toma esse banho gostoso, assim, gente, é maravilhoso. Com certeza. Conecta tudo, né? E o assim, prazer. e acaba criando esses momentos, né? Porque assim, a gente não consegue fazer um banho intencional todo dia, não dá. não dá, Mas não você dá. eleger um momento que você fala, poxa, É meu. esses produtos eu uso, por exemplo, no dia que eu quero me sentir mais empoderada, que eu quero realmente trazer essa energia da sexualidade. Vira um evento, gente. Sexta-feira, pra mim, tomar aquele banhozinho, colocar aquela Pra mim é vela, no um banho domingo. prêmio. Pra mim é no Uma domingo. música boa. Vira um evento. Você chega a ficar com ansiedade por aquilo. E aí eu acho que é o primeiro passo, lá ele vai concordar, quando a gente fala, o que a gente mais ouve, acho que em consultório, é a falta do desejo espontâneo, né? Sim. E o desejo espontâneo, na verdade, ele não existe, senão o mundo tava maravilhoso, cheio de pessoas orgásticas. O desejo, ele é construído e a gente é treinado, como tudo que a gente faz, né? Para ter músculo, a gente treina, a gente tem que treinar o nosso cérebro, o nosso corpo para pensar. Quando a Paper vem com uma linha onde eu vou me cuidando, eu tô naquele momento treinando o meu cérebro para gostar de mim, E treinando o meu cérebro priorizar, para se se priorizar, priorizar. porque no sexo nós vamos o quê? Pensando em dar prazer para o outro. A forma como nós mulheres somos ensinadas. Agora, quando você aprende a ter prazer próprio, o seu corpo, É se diferente. cuidar, se priorizar, você tá aprendendo já ali no básico. Eu fiz uma ação na minha ex especial pro Dia das Mulheres, né? Na qual a gente foi na Paulista e questionou as mulheres, perguntando como que é ser mulher para elas na atualidade e como que é a questão do auto-amor e do autocuidado para elas. E eu me impressionei porque, assim, 95 falou que, primeiro, ser mulher na atualidade para elas é muito complicado, é muito difícil, porque elas têm que cuidar da família, têm que cuidar do marido, têm que cuidar do filho, têm que estudar, têm que trabalhar, e em nenhum momento falou delas. E quando eu puxei essa questão do autocuidado, do auto-amor, eu tenho, como? Eu durmo, ou tipo, sabe? Tipo, necessidade básica. Básica. Foi muito poucas, assim, eu acho que foi 5 de 50 mulheres que a gente abordou que falou assim, é muito importante ter um momento para se cuidar, para se amar, enfim. Porque hoje mesmo, a gente vê que por mais que tenha essa atualização, né, a gente ainda se pega a cuidar do outro. Sim, e a gente sempre fica por último. Sim. A gente faz pelo outro e deixa de fazer pela gente, que é a mesma coisa que muitas pessoas ainda fazem, não só com autocuidado, mas com a parte íntima também, a parte de prazer, né? Que é o que a gente falou no começo, de terceirizar o prazer, de sempre pensar assim, primeiro no outro e também esperar que o outro tem que dar prazer. Ao invés da gente pensar assim, o que eu posso fazer para me dar prazer? O que eu gosto, qual é o meu caminho? O que eu gosto. Lari, tem uma pergunta que hoje em dia, até na fala de outra, eu tenho falado muito em qualquer oportunidade que eu tenho de desconstruir, eu falo. Tanto para quem está assistindo a gente aqui, que atende. A primeira pergunta básica é o que te excita? Essa pergunta é uma pergunta que, infelizmente, nunca a gente se fez, nunca ninguém nos fez, salvo quem passa pela gente, né, Lari? Por favor. Não, gente, quem tem consulta com a gente começa a perceber que nunca parou para pensar no que desperta o seu desejo, o que te excita. E é chave para você ter uma vida de prazer e satisfação sexual, que é fundamental para você ser feliz, independente de boleto pago ou não. Quando a gente muda isso e faz com que as pessoas comecem a pensar. Então, por exemplo, quando eu uso um produto, quando eu coloco uma roupa justa, as pessoas vão descobrindo o que é excitante. Essa fala, eu ensino as pessoas a se perguntarem, se questionarem e levar isso para os seus relacionamentos, para a parceria. Olha, eu descobri, eu acho que o que me excita é tal coisa, é assim, assado. E você? Porque a grande maioria dos relacionamentos você também nunca pergunta. É como se fosse um passe de mágica e eu mais, descubro. Lu. Se você muitas vezes perguntar, elas vão falar que o que excita é o marido. Parceiro, elas sabem é o de cor parceiro. salteado. Exatamente. Olha, Sabe? eu até trouxe um estudo de caso. Outro dia eu perguntei isso para uma cliente minha de 22 anos. E eu perguntei o que excita. Ela começou, quando ele me toca, eu falei assim, não. Eu não quero, eu não falei do seu. Eu tô falando assim, imagina que não existe nem outro homem na vida, nenhum ser humano. Você sozinho, você já descobriu. Você já teve um orgasmo e não tem mais nenhum outro ser humano sobre você, o que te excita. Ela, sabe. uau! Falei, pois é. Nunca Falei, pensei nisso. Nunca? Eu faço uma pergunta semelhante. Eu pergunto assim, qual que é a sua fantasia? Gente, e você pode perguntar para várias mulheres. Elas não sabem Nunca responder uma pensaram. fantasia sexual. Por exemplo, que vem a questão, o que te excita, né? Uma fantasia que você pode pensar sozinho ou acompanhar. Elas não sabem dizer, não tem repertório sexual, não sabem linguagem sexual. Mas aí você sabe como a gente chegou numa conclusão, e olha como foi rico. Aí ela começou a falar, nossa, sabe que eu agora tô lembrando que eu gosto de música alta pra ter relação. E ela falou que ela tava com uma questão com o namorado, ele fala que incomoda, ela tirou.
Aí ela falou que gostava muito de ficar mandando foto, de ficar o dia inteiro fazendo gracinha. Ele e aí ela tirou. Aí eu falei, então já tá explicado porque ela não tava conseguindo ter orgasmo aos 22 anos. Né? Assim, porque você já descobriu... Você tá limitando o seu prazer pra se dar prazer pro modelando outro. isso, se modelando. E quando ao invés disso, você tem que falar, olha, eu me conheço, eu sei o que desperta, vamos juntos saber o que te desperta e também colocar isso em pauta na relação. Mas às vezes, gente, são relações com buscas diferentes, isso é importante. Mas como é rico a gente fazer as pessoas pensarem e se questionarem sobre essa busca do que te dá prazer e te excita. É uma pergunta crucial para você. Eu acho que é um divisor de águas na sexualidade, quando você começa a refletir. E se empodera a mulher que ela sabe o que excita, que tem um autocuidado, que sabe o seu prazer. Gente, é uma mulher. Mas não julga empoderada. a sua cliente, viu? A sua paciente, Lu. Porque eu, quando na idade também de 22, eu era noiva e eu achava que eu amava transar com meu ex. Meu Deus. Só que eu não sentia prazer. Eu quase não tinha orgasmo com ele. Quando a gente terminou e tudo mais, que eu fui ter outras relações, que eu fui entender o que era O prazer de verdade. eu falava, gente, eu transava muito mal. Porque Onde eu ia me meter? Era pelo outro. Isso. Porque ele assistia muito filme pornográfico, então era daquele modelo, entendeu? E pra mim era muito bom na época, só que depois eu falei, Não, tem coisa Mas melhor você- por aí. Ainda Mas bem que eu vocês sabem saí. que fica aqui também uma dica de quem está ouvindo a gente. Eu tenho atendido mulheres, recém-mulheres, né? 20, 22 anos. Mas assim, com uma sabedoria sobre seus corpos, com uma vontade de querer ter prazer e sentir prazer. E a gente não vê um movimento dos meninos Os homens homens acompanhando. Então nós temos, hoje em dia eu tenho atendido muitas mulheres que gostariam de estar vivendo, que sabem, reconhecem, conseguem reconhecer algumas fantasias e não conseguem trazer para dentro das parcerias, porque temos homens que não buscam essas novas informações. Eles estão estagnados lá no passado, onde eles achavam que é endógeno, né? Eles já nascem com o poder e a sabedoria de fazer todas as mulheres terem prazer. Ela Sabendo só que enfia cada alguma corpo é coisa. um, cada um só se enfiar excita no de uma buraco e forma. foi. só enfia aqui, ó, que tá tudo ótimo, tá tudo certo. Então, olha, homens e meninos, vocês precisam muito consumir conteúdos sobre prazer feminino, sobre satisfação sexual. É tudo muito novo, mas é tudo maravilhoso quando a gente se apropria disso e vive relações muito mais fortes e potentes, né? Sim. E eu acho também que a questão do prazer, quando a gente fala do prazer próprio, né? Não só na parte sexual, mas coisas pequenas, atitudes pequenas que a gente traz pro dia a dia, como vocês falaram, de fazer a pessoa mesmo se tocar, fazer uma massagem com óleo corporal, para conhecer, ela vai descobrir pontos estratégicos no corpo que às vezes ela nem imaginava. Quantas vezes, acho que até você já falou isso em podcast, de pessoas que não sabiam que iam ter um orgasmo, que sentiam prazer em outras zonas do corpo, Sim. que não são as regiões sexuais íntimas, né? Então, por exemplo, a pessoa que tinha prazer na axila. Sim. Sim, eu E às tenho... vezes você tá tão focado na parte íntima, na Na genitália, genitália, e você não explora outras partes do corpo, outras possibilidades. Muita gente demora para descobrir fetiches, gostos que não são tão convencionais, mas é porque não se permite experimentar. Sim, Isa, você falou, acho que o ponto crucial em atendimento de sexualidade, salvo quem tem situações traumáticas e vive alguma disfunção sexual em detrimento dessa situação traumática, você não fica muito tempo com o paciente, com a cliente. Não. Porque você vai desconstruir o que ela imaginava que entendia sobre sexualidade, que muitas vezes é aquilo que tá tolindo, que tá simplesmente limitando o corpo dela de sentir prazer. Então, às vezes, em 4, 5, você já põe a pessoa num outro lugar, só fazendo ela olhar um pouquinho pro processo histórico, pro nosso país, pro como a gente foi educada, como a gente é limitado nas questões erotizantes, sensuais, e a gente fica naquele padrão. E quando a gente desbloqueia isso, gente, é um divisor de águas tão maravilhoso. Sim. E até o merecimento, né? Nós mulheres estamos tão acostumadas a dar, não receber, que esse merecimento de eu mereço um produto, eu mereço o orgasmo, eu mereço sentir prazer, eu mereço... Gente, eu falo por mim. Qualquer produto que eu compro, eu já fico feliz, eu já fico excitada. Fala, meu Eu Deus, fiz uma quero comprinha, usar. tá chegando ali, eu já fico feliz. Já entra no modo cérebro. Aham, já Ativa. vem já excitação. Já vem prazer novo. Já vem prazer novo. Então, o prazer já começa aí, porque é uma coisa que você faz por você. Olá, Você comprou um kitzinho ali, É amor. maravilhoso. Você tinha falado que você gosta de falar de orgasmo. Eu gosto até de trazer umas definições um pouquinho mais fisiológicas para as pessoas entenderem. Então, assim, não é uma ditadura de ter que ter orgasmo. Não é isso. Não é isso. Porque tem muitas pessoas que sentem muito prazer, mesmo não chegando nesse ápice. Porém, todos os corpos
tem a possibilidade de Capacidade. chegar nesse ápice. É você saber que você tem esse potencial, que você pode chegar sozinho ou acompanhada. Quando? Quando você quiser, no momento que você quiser. Só desbloqueando. Mas é o saber. Eu atendo mulheres que estão casadas há 14 anos e nunca tiveram um orgasmo. Então, esse é o ponto. Agora, quando você aprende, ou seja, 14 anos privando o seu prazer. Uma coisa Muitas tão vezes nem simples. percebe que tá privando, E né? nem percebe, nem sabe. Nem É nível de sabe. consciência mesmo, nem sabe. Nem Então, sabe. quando você tem um orgasmo, eu falo, gente, é gozar na cama e na vida. Na vida. Isso vai reverberar para a vida, porque Vai. assim, eu gosto muito de falar desses dados, que eu acho que sempre quem tem essa oportunidade de ouvir, a neurociência conseguiu comprovar que um orgasmo intenso, que é aquele que a gente chega e a gente tem efeitos fisiológicos, gente. Ai, tenho dúvida, será que eu já cheguei lá? Não, não dá para ter dúvida. Não tem dúvidas. Tem contração involuntária, aumenta a acidorese, aumenta a frequência cardíaca, tem vários Fica efeitos até perdido, fisiológicos. assim. O que aconteceu? Você fica, tem gente que que chama lá delícia. dulce-morte. Por alguns segundos você entra num processo que você não sabe onde tá. Por isso que os tântricos até acentuam que você fique mais tempo nesse período. Mas a gente libera de 5 a 6 vezes mais dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Nada que a gente faça, nenhuma ação humana tem esse poder de liberar tanta fonte que nos deixa feliz, com sensação de bem-estar. Então, assim, não é pouco. Se a gente antes achava que era produtinho para sacanagem e pornografia, são produtos únicos que podem fazer a pessoa acessar um lugar onde o seu corpo libera hormônio, onde você vai ficar durante, às vezes, dias. Isso é verdade. É maravilhoso. Os boletos estão sem pagar, você tá mal, mas você tem um puta do orgasmo, você tá se sentindo feliz. É verdade. Cara, isso é muito poderoso, né? É uma Verdade. chave da felicidade incrível. E por isso que eu gosto muito de acentuar. A gente tem esse poder de fazer as pessoas enxergarem sobre isso. Que esse prazer todos os corpos têm. Você pode escolher não ter mais relação sexual, virar um assexual, que é a pessoa que escolheu. Sim. Mas antes de você escolher, eu acredito que o nosso trabalho é sempre falar: amiga, só tente, se liberte, vamos ver o que é que tá te bloqueando, porque é muito maravilhoso quando você faz o que o teu corpo, essa máquina, foi feita E é para uma fazer. máquina, a gente, esse clitóris é uma máquina. Eu até brinco, né? Que, skincare? Não, minha filha, pepeca care. Porque um dos benefícios do orgasmo é 3 orgasmos na semana. Saiu uma pesquisa que você tem, rejuvenesce 10 anos. Falei, filha, skincare Entendi. comprando sérum pro rosto? Não, amor, vamos pro sérum pro periquito aqui. Solteira que Isso sofre é por nesse causa desses momento, hormônios, né? é exatamente por isso. Então, olha, mais um benefício. E a gente aprende sobre isso, gente? Não. Não. Você falou até dessa pesquisa, Lari, ela falou assim, as pessoas falam qual é o tempo, qual que é a margem ideal pra gente ter relação sexual e ser bacana. Eu falei, cientificamente, se você tiver relação até 3 vezes por semana, você colhe esses benefícios fisiológicos, né? De lubrificar mais, de você, de repente, até evitar mais uma flacidez ao longo do tempo, evita mais infecção urinária, porque você libera vários dor de cabeça. Quando a gente tá realmente com cólica, essas coisas vão ser aliviadas pelas propriedades analgésicas que o orgasmo tem, por causa da endorfina. Então, assim, é muito rico você ter. Por isso que as pessoas falam, E nem a nossa, sua relação sexual, você pode sugar amor, mesmo que você já tenha um parceiro, porque é um Você ponto mesma, também. né? É um ponto que fica aqui. Muitas mulheres que são casadas acham que elas não podem se tocar ou ter prazer sozinhas sem o seu parceiro, que já é um ponto. Então, uma linha de autocuidado, um excitante, você pode ter o seu prazer, o seu orgasmo, sozinha também, mesmo estando em um relacionamento. Então, muitas mulheres se privam disso. Não, eu tenho um parceiro, eu não posso usar um vibrador sozinha. Nossa, tem muito. Não, eu não posso usar um excitante sozinha. Eu- Não, é só na hora H ali com o seu parceiro. Não. é o contrário, né? É pra se autoconhecer sozinha. Primeiro ali no banho. Primeiro. sozinha, E pra depois, depois introduzir Eu, essa eu até atendi uma cliente uma vez que ela veio, ela tava comprando um vibro, tava comprando, na verdade, lingerie, eu ofereci um vibro, ela falou assim, ai, não, então ela era casada. Ela falou assim, ai, assim, eu gosto de transar com meu marido, mas eu só consigo atingir o orgasmo se eu estou me estimulando. E ela tinha um vibrador ponto G que ela comprou comigo, ela só que eu não uso mais, porque ele não gosta. Eu falei, mas ele te faz gozar sem? Ela, é mais difícil. Eu falei, então... Anulando o prazer mais uma vez. Sim, por conta do parceiro. por conta do parceiro. Então tem essa dificuldade de. Não podemos julgar muito, porque é recente. Até os estudos referentes ao nosso clitóris é recente. Eu acho que o estudo mais. O primeiro estudo tem o quê? 60, 70 anos que foi realizado? Sim, É recente. 1930, Por quando a aí, gente começou. que antes era só o clitóris de vaca que era utilizado, né? Então, assim, hoje em dia tem mulheres que nem sabem o que é o clitóris. Exatamente. Muitas. Muitas Ainda tem gente que não conseguiu localizar. não sabem. Nem sabe o que E aí é. vem um autocuidado, vem um toque, um espelho. Gente, quantas mulheres nunca pegaram um espelho se pra olhar olhar. a própria vulva? Parece que é uma coisa proibida. É seu periquito, mulher. Mas não, parece que é uma coisa proibida. Eu abri uma que não enquete pode. lá na MS referente a isso, nos stories, e a maioria que votou falou que não olha porque acha feio. Acho que em relação a essa questão de ter orgasmo, Lari, concorda comigo, só com vibros, eu acho que é muito bacana a gente falar que assim,
A gente até teve uma polêmica, né? Da Cláudia Raia. E aí eu fiquei esperando pra me manifestar. A gente fez uma live, né? Fez uma live E sobre. aí, na verdade é o seguinte, eu acredito que todos os vibros, eles são excelentes fontes de autodescoberta, mas obviamente, quando você vai iniciar a sua vida, esse autoconhecimento, você já iniciar com uma questão mecânica faz com que o seu corpo acredite que aquele é o padrão excitatório E se acostume natural. também, né? Então, Sim. assim, é claro que eu acredito que a intenção era as melhores. Olha, vai se investigar. Mas a gente já tem, não sei você, Lari, mas eu atendo muitas meninas de 20, 24 que eu tô tendo Só que conseguem. dessensibilizar o clitóris, porque elas querem ter prazer na relação sexual, só que a gente nunca vai comparar um dedo, uma língua, um Não pênis com uma ação mecânica. Por isso que também a educação sexual é tão importante. Sim. Porque assim, quando quem tá lá na linha de frente vendendo, uma pessoa que não consegue se tocar, não consegue se masturbar com o seu dedo ou friccionando, ela precisa passar por essa experiência antes da gente falar, coloque esse sugador no seu clitóris. Porque depois é certeza. difícil Precisa pra você reverter. Exatamente, precisa passar por um bullet. Eu não vendo produto, mas eu já indicaria primeiro sempre o autotoque com os produtos, com os Um gel cosméticos, excitante, vibrador o gel líquido. excitante, depois um bullet nada penetrativo, depois algo penetrativo. O sugador seria, eu indicaria último. sempre o último, para as mulheres Ele é que muito mais muito potente, intenso. para as mulheres que já conhecem que não tem esse padrão excitatório, porque muitas vezes a gente tem que desconstruir esse padrão. Por exemplo, essa cliente, eu só consigo ter orgasmo. Pode ser que ela acostumou já com aquela sucção mecânica e ela bloqueia, porque quando a gente não consegue ter orgasmo é que a gente está pensando muito. Se a gente quer controlar, a gente não consegue chegar lá. Consegue. Alguém para pra pensar, agora eu vou espirrar. O orgasmo seria assim, eu não tô pensando, agora é a hora que eu vou gozar. Né? É o corpo respondendo a uma percepção excitatória. Então, quanto mais a gente estiver envolvido na excitação daquela É relação, o segredo da o orgasmo excitação. virá. O nosso A melhor excitação. órgão é a nossa mente. Mas é como É o segredo. Sim. E é como você falou, Lu, hoje mulheres mais novas, né, já vem com isso, e até nós que mesmo tem o uso, porque Já eu já acostuma. precisei dessensibilizar, porque eu já tava tão assim que eu falei, calma aí, não tô conseguindo. Tá E aí, condicionado tá aquilo, né? Aquele condicionado estímulo. aquilo. E a também gente não acostuma, você já sabe como vai começar, como vai terminar, quanto tempo vai durar, quanto tempo você precisa. Você fala assim, é o miojo, né? Quanto você precisa ali, eu rapidinho. Então você vai, acabou. E Sim. quando você tenta fazer sozinho, eu não tô, sei lá, vai pra um lugar, tá sem. Aí você não consegue chegar porque o seu corpo já tá condicionado àquilo. E por isso é importante também o autoconhecimento. Por exemplo, eu usei um vibramor. Eu vou ficar só no vibramor? Nunca na vida. Vamos tentar o dedinho. Vamos tentar com um parceiro. A toalha. Assistir ler um estímulos, conto, né, estímulos diferentes. Porque quando você aprende formas de ter Diferentes, prazer, isso. formas de se autoconhecer, formas de ter orgasmo, você não fica presa só nenhuma. E a gente vale lembrar, gente, eu acho que a nossa sexualidade ela tá em constante construção. Ela não é estagnada, né? Depois que eu virei sexóloga, eu comecei a usar várias formas de masturbação para eu poder indicar que eu nunca pensei, porque eu já tive meu padrão. Exatamente. Esse jeitinho é legal. E foi tão rico, porque depois de sei lá quantos anos, você vai fazer uns 5, ainda mais acho que depois da minha entrada na MES, que eu via tanto produto, eu falei, não, mas poxa, esse gruda na parede, esse é assim, porque imagina a pessoa que tá sozinha. E eu mudei completamente o meu padrão. O seu repertório. Então, qual que é a dica também, gente? O nosso cérebro domina tudo. O sugador, ele é um prazer mais instantâneo. Você pode se masturbar consciente de que hoje eu tô ali, naquele momento, rapidinho, porque ele é rápido. E que é totalmente diferente de quando eu tô numa parceria, ou de Que é quando pra eu vou usar curtir o uma outra- momento. O prazer. Sim. Porque não adianta também ir pra uma relação ali com uma pessoa e falar assim, tem que ser rápido. Não. Tem que curtir o momento. Inclusive, é o que você falou. Nem sempre você precisa ir para um momento ali de intimidade com a pessoa esperando que, eu tenho obrigatoriedade de ter um orgasmo. Mas Você- muitos vão. Vão. Mas e você não precisa saber nem disso. O que é o prazer? O que é o sexo? O Sim. que é o sexo, gente? É só ele ficar metendo? Não é. É uma troca de energia, gente. Sexo é energia. As pessoas não têm noção em relação saúde. a isso. E saúde. E saúde. E aí o seu corpo está vulnerável, está se expondo ali. Então o sexo envolve vários pontos, né? Não é só chegar lá para ter orgasmo, só para gozar. Não, você tá se entregando, você tá recebendo energia de uma pessoa, você também ali é toque. O objetivo é um seria a gente prazer. estar lá para sentir e se Pra entregar, sentir né? e se E se entregar. A vulnerabilidade é a chave de várias possibilidades orgásticas mais intensas que a gente já sentiu. Quando você para de ficar bloqueando, será que meu corpo tá bonito assim? Será que essa posição? Será que eu tô gemendo? Será que tá bom esse Padrões- ângulo? Isso. E aí, por isso que é tão importante a gente descobrir o que excita. Porque até tem gente que fala muito e é contra a pornografia, né? Eu que trabalho bastante com criança e adolescente, eu até, às vezes, estou lá no grupos de sexóloga e eu falo, não é assim. O conteúdo adulto, ele é bom
e necessário para uma fase da nossa vida, alguns conteúdos que a gente tem várias produções muito legais, né? Hoje em dia a gente tem Erika Lush, tem uma pegada de pessoas feministas bom, fazendo... Maravilhoso. Então, assim, conteúdo erótico, ele ajuda demais a gente fomentar nosso cérebro. Cérebro que não pensa em sexo não transa, não tem prazer. A gente não pode colocar tudo na caixinha da pornografia e achar que é tudo ruim. Eu sou uma defensora. E hoje tem vários também viés concordo, também, Lu. né? Se você não quer hoje assistir um filme pornô, hoje tem os contos eróticos Filmes, no Spotify. Tem os livros, filmes eróticos, trabalha a filmes. imaginação. Conto erótico é maravilhoso. Você coloca aqui, ó. Pra ouvir, meu amor. ouvir. Você vai Autocuidado, você vai E tomar aí? um banho, coloca um fone, Sim, você já vai, ainda já vai trabalha preparando a sua sua cabeça. imaginação. Você já vai ficando ali com o seu corpo mais... E esse vai despertando o gente, desejo, pra depois você ir pra Sim. outras etapas ali, né, Vai trabalhando a imaginação, então você... Putz, como assim? Você tá lá ouvindo... Ele fez isso? Calma aí, como assim? Então, tem hoje vários formatos que você pode trabalhar isso, né? E Não uma só- forma de se autoconhecer também. Por exemplo, eu não sei qual é a minha fantasia, o que me excita. Mas eu vi um conto, ou eu vi um filme, um trecho. Nossa, ele beijou pessoas dela de tal forma, beijou as costas. Comecei a imaginar, comecei a pensar, nossa, talvez eu quero experimentar isso. E Sim. faz, depois excitou. Eu tenho uma fantasia nisso, eu gosto daquilo. Começa a conhecer, Você vem tem que do se algo. permitir. Se permitir. Se permitir conhecer, Se gente. permitir Eu acho que, conhecer. infelizmente, a nossa maior desconstrução é que as pessoas que têm uma vida prazerosa são pessoas que se debruçam sobre esse aspecto da vida. Não vai vir do além. Nós não somos aqui Não. 3 transarinas que Deus nos abençoou geneticamente, a gente não existe. Nós Não, é muito construímos um corpo e um Com cérebro que pensa certeza. em sexo e que elege certeza. manter essa saúde. É uma decisão. É uma decisão. Ter saúde íntima, determinação. Você tem que determinar uma ação. Qual ação que eu vou ter para ter estímulo, para ter excitação? O que eu faço nessas 168 horas semanais para, em algum momento, eu despertar o meu desejo, despertar a minha excitação? Isso é necessário que as pessoas pensem. Que é necessário estudar, é necessário ouvir podcast, seguir pessoas que falam de conteúdo bacana, que vai te ajudar. Não dá para você só pagar boleto, fazer o beabá e achar que do nada você vai... A Vai ter o vontade prazer, vai vai vir. Sim. ela não virá. E Não. também, mulherada, não adianta só depender do parceiro. Ele não me mandou mensagem, ele não sei o quê. Não, vamos ser protagonistas. A gente é protagonista de tanta coisa. Se apropriem desse corpo, que inclusive Deus deu clitóris só pra mulher. Então, assim, se era para as mulheres sentir prazer, eu não entendo, porque nós temos um órgão com mais de 10 mil terminações nervosas que não tem outra função. Ainda não descobriram. Então, é nossa propriedade nos apropriar e saber que a gente não precisa sempre do estímulo do terceiro para ter uma boa relação. E aí, eu acho que vem de encontro com produtos que nos ajudam a entrar nesse caminho. Porque, sozinha eu não consigo me manipular. Mas eu tenho um óleozinho, eu tenho um gelzinho, um cheiro que eu gosto, uma música. E a gente vai ajudando, junto com essa linha, as nossas pessoas que nos seguem, né? A falarem, olha, elege um momentozinho, usa aqui pra fazer ali. Eu super acho que é um dos melhores caminhos, Lari. Porque senão as pessoas têm essa dificuldade grande de se Sim. tocar. E a Lu E- falou, Pode falar. A Lu falou algo muito legal, né? Que ela começou a ver formas dela se tocar para ela aprender mais sobre ela. E, gente, todas nós que estamos aqui, o autoconhecimento é uma jornada que não tem fim. Não. Até hoje eu vou aprendendo algo, eu falo, nossa, isso me excita, olha que algo legal. Eu falo que antes eu era a Larissa, que era antagonista do próprio prazer. Porque eu não tinha prazer, igual a Bru falou do seu Sim. ex-relacionamento, fazer sexo por fazer, não tinha orgasmo. Hoje eu sou outra mulher, protagonista do meu próprio prazer. E cada vez mais a gente vai levando essas experiências. E não é só porque nós trabalhamos com a área da sexualidade, é porque nós escolhemos, como a Lu também falou, escolhemos nos cuidados, escolhemos ter esse autocuidado, esse prazer. É uma escolha e é diária. Não é sempre. A gente tem essa disposição, essa vontade. Não, Todo gente. dia. Não, E tem que entender gente. também que assim, hoje eu não quero, hoje eu não tô, hoje Tá não- tudo bem. E quando você quiser, é não reprimir também suas vontades, seus desejos, porque acontece muito isso, né, gente? Da pessoa saber, às vezes, o que ela gosta, o que ela quer, mas ficar se Reprimindo. reprimindo. O que acontece muito ainda com as pessoas que, às vezes, gostam de práticas, de técnicas e coisas mais voltadas ali pro fetiche, acontece muito ainda de pessoas que têm algum desejo diferente do convencional que a gente conhece, e as pessoas se reprimem porque é difícil encontrar um parceiro, uma parceira que tem os mesmos desejos ou que aceitem dar o prazer para aquela pessoa, porque tem muito isso também, principalmente quando a gente está num relacionamento, que é o caso da sua paciente que comentou, eu deixei de fazer isso porque meu marido não gosta. É você entender, você tá num relacionamento, você tem as suas preferências que podem não ser as mesmas do seu parceiro, mas você tá ali também para ceder um pouco, assim como a gente também tá. Uma E troca. construir, né? Construir uma Construir. nova. E aí, assim, eu acho que quando a gente, por mais que não é uma coisa que a pessoa goste, claro que tem limites também, né?
Mas se for algo que você sabe que vai dar prazer pro próximo, é prazeroso pra você ver o O outro, outro sentir sentir, prazer, né? Ô, Lari, mas eu acho que o grande avanço também da tecnologia, além dos toys da modernidade, é que aproximou iguais. Eu acho que quando nessa prática dos fetiches, das parafilias, quando a gente vem nesse boom da época ainda, acho que do Orkut, que foi o primeiro, foi quando a gente conseguiu aproximar pessoas, porque tem uma coisa interessante nos fetiches, são pessoas que sabem o que te excitam. Sim, Então eu tenho podolatria, ou eu gosto do homenagem, ou eu frequento. Eu reconheço já em mim. Então, geralmente, quando a gente atende pessoas com alguma prática de fetiche, são pessoas que têm essa questão, não tem esse problema do desejo da excitação, essa são pessoas barreira. mais bem Isso. resolvidas com a E sexualidade. na grande com maioria das vezes elas os têm desejos. medo, né? Elas acham que isso seria um problema, mas não, pelo contrário. São práticas diferentes das normais, dependendo do padrão da sociedade que a gente está inserido, mas as pessoas se reconhecem. E aí eu acho que a tecnologia conseguiu aproximar, né? Porque isso que você falou é uma coisa engraçada, é importante. O diálogo nas relações, eu acho que ele é fundamental e a gente não foi educada a falar de sexo nas relações. Não, Mas- principalmente mulher, né? Principalmente mulher. Mas ainda assim, pode ser que você descubra que você tem fantasias ou que você quer realizar suas fantasias e seus fetiches e você tem uma parceria que aquilo seja, né, extremamente conservadora. E aí é hora de tomar uma decisão. Por isso que eu falo que tudo é decisão, é ação. Vivo essa mediocridade no ponto de vista de ser um prazer pequeno ou vou viver a potência que eu reconheço no meu corpo que eu posso ter. Sim. Então, às vezes, a gente atende a pessoa para mostrar para ela que talvez aquela relação ela não vai poder viver a sexualidade do jeito que ela gostaria. Sim. E aí é mais interessante você procurar os grupos que gostam das mesmas práticas. Exato. Perfeito. E você estava comentando também vocês, né, Lari e Lu, do se conhecer, de usar um produto, testar novas possibilidades. E eu acho que o bacana, assim, um grande diferencial da Pepper no mercado é que, como a grande maioria são com... Peraí, ó. Não sei se ela tá te procurando. Como a grande maioria dos produtos, eles têm ingredientes naturais, eles são comestíveis, então a pessoa ela pode explorar o corpo todo dela. Então, por exemplo, o nosso mousse corporal, ele é um mousse hidratante, ele é um mousse nutritivo, que tem vários ingredientes que vão proporcionar a estética, ele melhora da estética, mas também da saúde íntima. Só que se a pessoa quiser, ela estiver passando no corpo para conhecer, explorar novas zonas erógenas do corpo, e ela quiser passar, fazer um toque, uma estimulação na região íntima, ela pode, porque ele não tem nada que vai agredir a região íntima. Então, são produtos que eles podem ser utilizados. O óleo também. Facilitam, né? Eles facilitam esse estimular, esse descobrir do corpo, né? Então, essa linha, ela vem trazendo essa nova procura, esse novo cenário do mercado, mas ela vem trazendo novas possibilidades também para os clientes, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas querem um produto milagroso, elas querem um produto que faça mil. E que não Então existe. não existe, mas a gente pode explorar possibilidades com eles. É uma né? junção, né? Junção, Junção. sair ali daquela zona de conforto também de produto. Então eu preciso ter só um produto para isso, um outro só para isso, né? E é o que eu falo, principalmente dos produtos, né? É ensinar os nossos clientes como utilizar um passo a passo. Por exemplo, o autocuidado. Ela vai passar ali um esfoliante. Claro que tá cuidando esteticamente ali, principalmente se ela tiver foliculite e tudo mais. Mas quando ela vem com esse... Pra quem usou um sabonete, usou um esfoliante e usou um hidratante, um mousse, pra ela vir com excitante depois, só pra É muito sentir mais sensação, rápido. Não precisa ter orgasmo, Já não tá precisa aberto o caminho. aberto. Não precisa se tocar, nada. Só passa ali no clique, na Beyoncé, passa ali e sente. Pronto. Sabe o que é interessante que a gente tem que frisar também da linha do autocuidado que é mais diária? A autoestima, ela não é uma coisa que está muito distante, ela é construída dia a dia. Eu sempre falo isso. Você precisa ter doses para você se manter. Ninguém quer ficar com baixa autoestima. Hoje eu tô ótima. Não deveria de ter esses picos, esse looping. Ao contrário, a gente tem que se apropriar de ações pequenas no dia a dia que me tornam uma pessoa que gosta de mim, que eu tenho autoestima, eu gosto. Como é que eu faço isso? Essa é uma oportunidade. Um banho que eu tomo, um produto que eu uso todo dia, falar agora no momentinho, eu senti minha pele mais hidratada. Isso é conquistar a autoestima todos os dias. E vira um hábito. Vira um hábito. E eu acho que Vem esse é o nosso maior desafio, né? Fazer as pessoas entenderem da importância disso. Porque, exemplo, sabemos da importância, mas os nossos produtos não são produtos para coisas básicas, né? A pessoa tem que se permitir, ela tem que querer, ela tem que procurar. Diferente dela estar com fome, vai procurar uma comida, tá com sede, vai procurar uma água. Então, acho que o nosso maior desafio hoje, dentro do nosso mercado, é fazer não só os clientes, mas também os revendedores, que muitas vezes vêm só para, preciso de uma renda extra, entender a importância disso.
Olha, gente, às vezes eu falo pro cliente, ele fala assim, às vezes eu não tô vendendo, mas como você apresenta? Quando o cliente chega lá e fala assim, eu tô com dificuldade de atingir o orgasmo, o que você fala? Leva esse excitante aqui que você vai atingir o orgasmo, ou você explica pra ele por que talvez ele não tenha... Trazer a solução Tentar entender. também. Faz uma venda consultiva, um atendimento consultivo, tentar entender ali a rotina daquele cliente pra você saber como explicar e ensinar como o produto usa. É diferente. Totalmente. Totalmente. E eu lembro, se você comentou isso, de dar esse atendimento consultivo, eu me lembro muito de uma abordagem que o casal Tessarioli fez, inclusive numa palestra da Mies, que eles falaram assim, que o cliente, geralmente do sex shop, ele vai com algum problema, ele vai lá com problema. Ele não vai lá porque ele já tem a solução. Sim. Então ele vai com alguma disfunção, ele vai com alguma... que às vezes nem é uma disfunção, mas ele vai procurando uma solução. E cabe a você, lojista, entender melhor o cenário, fazer perguntas coerentes e estar preparado, conhecendo muito bem o produto, para que você possa não apresentar uma solução milagrosa, mas trazer possibilidades para eles e, se necessário, você instruir a pessoa a procurar um profissional que vai estar Vai mais ajudar habilitado. melhor esse produto. Exatamente. Mas você estar preparado, conhecer o produto e saber qual abordagem vai, de certa forma, convencer aquele cliente da necessidade Mas dele para aquele produto. É Você- o diferencial. E hoje em dia, gente, produto a pessoa ela encontra em qualquer lugar, mas o atendimento, É o diferente. essa escuta diferencial que ela vai ter na sua loja, você explicar não só o que o produto faz, esse copo aqui você vai tomar uma água aqui e pronto, não. Mas por como você vai matar a sua sede, quais são os benefícios, como isso vai transformar a sua vida, esse é o diferencial. Você criar como se fosse um storytelling. Você gera uma Sim. História conexão e você gera uma conexão com o seu cliente. Ô, Lari, e se a gente... É tão engraçado, por isso eu gosto demais dessa linha educacional, porque quando você tem uma informação que faz sentido, e a gente não pode se cansar de ter que falar isso várias vezes, quando o cliente entende que o desejo é algo treinado, que o resto da vida... Eu sempre faço analogias, que eu sou educadora física, com treinar. A gente não consegue conquistar saúde uma vez e parar. Você tem que o resto da vida treinar para você ter saúde, continuar com saúde e manter a saúde. E para tudo na vida é isso. Para ser um bom profissional, é curso, é feira. Então, para ter uma vida sexual gostosa, prazerosa, é treino. Treino. Eu tenho que pensar, eu tenho que ter mecanismos para me ajudar a pensar nisso. E um cliente de sex shop, por exemplo, já é uma pessoa... Quando você explica isso, que o cérebro, ele é treinado, que ele precisa ser estimulado, que pelo menos uma vez, 2 vezes a semana, você tem que ter um momentinho para pensar em relação sexual, que quando você entra num sex shop, ou só o fato de entrar num site... E você ficar pesquisando, você já acessa repertório erótico. A sua mente, lá na caixola, no HD dela, ela tá lembrando de alguma cena, ela já tá ativando esse modo da sexualidade. E aí sim você tem prazeres. Então, o ato de eu pesquisar, o ato de eu comprar, o ato de eu ir, isso tudo já vai fomentando esse cérebro, por isso que fica mais fácil da pessoa ter o desejo e a excitação. Então, eu acho que cada vez mais a gente trazendo esse nível de consciência de que quando tudo que a gente faz, a gente treina para melhorar e a sexualidade é exatamente igual. A gente não tá fadada a envelhecer mal, pelo contrário. Pessoas que envelhecem hoje em dia transando, elas tendem a ter mais tempo para ter relação, 50 a mais. Então, um mercado gigantesco, mesmo para quem já tá mais velho. E a gente percebe que o Brasil é um país... A gente vai até apresentar uma pesquisa hoje, vai falar um pouco sobre isso. É um país que está mais aberto a viver a sexualidade do que alguns outros da América Latina. Então, O pessoal nós gosta estamos num de nicho, transar. num país assim, ó... Tem muito para explorar. Muito explorado. Tem muito. bastante E olha, eu pra senti explorar. muita diferença na minha loja mesmo com produtos de autocuidado. Ou desodorante ou hidratante. A pessoa, ela vem porque uma amiga falou que usou um desodorante, chega na loja, ela vem porque é um tabu mulheres irem no sex shop, né? Acham que estão fazendo algo de errado. Mas ela chega lá, ela pega um desodorante, pega um hidratante... Aí vê um excitante, vê um produtinho aqui, porque realmente Fica não sabe. curioso. Fica curiosa, aí a gente explica, ensina. Gente, é o diferencial. Eu super aposto e amo produtos de autocuidado pra É investir na importante. loja. É muito importante, porque ele é atrativo, né? Pra Sim. gente conseguir. Até no Instagram. A gente, né, sabe os bloqueios que a gente Sim, leva. menina, Nosso que mercado é muito difícil a gente produzir conteúdo no Instagram. Então, autocuidado, eu acho. Mas você fez um vídeo de banho intencional Sim. maravilhoso, que eu adorei. Eu falei, é isso. E você falou várias coisas que eu gosto demais num vídeo só, sem expor, que eu acho Sem que também é expor. uma dica legal. Eu acho que isso é bacana pra galera não ficar sendo bloqueada. Eu costumo falar, falem às vezes mais
Eu trouxe um negocinho que eu falei de um pozinho mágico. Use analogias no Instagram de vocês. Você pode toda hora fazer analogia com outras coisas. Vai colocar um pêssego, vai colocar uma outra coisa e não colocar o produto em si. E dando informação embasada, igual você dá no seu Instagram. Claro que você tem conhecimento, mas a gente está aqui justamente para falar que, poxa, como qualquer outra empresa, você vai lá estudar sobre aquele assunto para você vender mais e melhor. E eu acho que a gente está fazendo isso aqui, né? Sim. Na Paper. Por isso que é muito importante. Conteúdo, né? Tem bastante conteúdo. E o pessoal gosta, né? Aqui na feira mesmo, os clientes me param e elas falam, nossa, eu amo os seus vídeos, eu amo como você explica o produto que é de uma forma leve, eu amo as suas dicas. E o que eu faço, gente? Eu só falo a verdade, só falo o básico. Eu acho que eu nem aprofundo, eu falo, gente, vocês precisam se cuidar, vocês precisam... E até no último evento que teve agora, no último treinamento, a gente tava falando sobre sexualidade feminina, a importância do autocuidado e tudo mais. E aí uma cliente, ela trouxe o feedback, ela falou assim, a Bruna fez um vídeo falando sobre corpos, falando sobre a questão de parte escura do corpo, que isso é normal, estria. E ela falou, isso alugou um triplex na minha cabeça. Porque eu nunca aceitei o meu corpo, mas vendo alguém aceitar e falando com tanta normalidade, ela me fez tentar querer ver com mais carinho pro meu corpo. Gente, foi um vídeo. Sim, Que mudou Mas é a o vida, poder, né, mas faz da... total diferença. E agora eu quero saber de vocês, não sei se a Luco já conheceu a linha mais a fundo, se provou os produtos, mas eu quero saber de vocês três, quais lançamentos da Pepper que vocês acham que vão decolar esse ano? E você, Bru, qual que você acha que mais vai vender na Mies? Olha, o mousse, porque ele né? tá incrível. Você experimentou, Lu? O cheirinho de O Sete cheiro Belos. dele tá assim, Framboesa. maravilhoso. Ele tá muito bom. Tá. O óleo excitante também. O sérum, gostosinho, ele é tem docinho. prioridades muito boas, o sérum. Mas eu não sei se o pessoal vai entender. Eu acho que é a forma como a gente vai oferecer. É, você Igual tem que ter a óleo de forma- rosa mosqueta. Porque ele tem tem tudo pra dar certo, mas eu acho que é a forma que a gente É a vai... forma como a gente oferece. Vai oferecer oferecer. benefícios. Por Sim. exemplo, é ele que tem clareador, não é? O sérum. A gente tem eles têm vários ativos bacanas na composição. Então ele vai poder ser usado no corpo todo, no rosto, na axila, virilha, na área externa ali da vulva, no bumbum. Na verdade, é o que eu falei. Como ele é 100% natural, ele pode ser aplicado ali na vulva também. Mas os efeitos dele, que a gente espera mesmo, é na parte externa, que a Na gente parte sabe. Sim. Claro que a gente se aceitar é imprescindível. Mas se a pessoa tiver algo que ela queira melhorar, também faz parte. Então, se a pessoa quer dar uma uniformizada na pele, trazer suavidade pra Ele pele. tem ácidos clareadores? Não, ele não tem. O que ele tem textura mais oleosinha, mas ele não fica oleoso, tá? E ele vai ter na composição, ó, deixa eu ver aqui pra vocês, o TCM do óleo de coco, né, que são os triglicerídeos ali de cadeia média, que vão fazer uma barreira protetora na pele, hidratar, né, tonificar. Ele tem também barba-timão, extrato de barba-timão, muito bom. que é excelente, né? Ele vai ter também óleo de amêndoas, que é um hidratante Vai nutritivo hidratar. excelente. Aloe vera, que mais? Calêndula, óleo de rosa mosqueta. É o óleo de rosa mosqueta. Então ele é Sim. bem completo. E aí bem você tá completo. hidratando a pele inicialmente vai clarear, né? Porque a maioria da escuridão da pele é o atrito, aquela pele mais machucada. Aqui você tá hidratando, então já é um produto completo pra sua E é multiuso, Sim. né? Eu falei, a Virgínia viralizou com sérum. Agora a gente tem um sérum e um sonho aqui na Pepper. Vamos viralizar ele. Eu vou viralizar. Eu gosto de falar que ele é um sérum. A gente fala que ele é 7 em 1, né? Tá. Mas eu gosto de falar que ele é um sérum multifuncional. Ele é mais de Multifuncional. 10 em 1, porque não só as áreas do corpo que você pode aplicar, mas os benefícios que ele Isso. proporciona, né? Tem ação antifúngica, tem ação clareadora, hidratante, Com 20 regeneradora. dias o resultado, você já consegue perceber, né? 20 dias o pessoal falou. Então ele é sensacional e os outros produtos se completam também, né? O mesmo aroma dele a gente encontra no óleo corporal, que também tem o óleo de amêndoas, Sim. tem também TCM, enfim, são bem ricos. A gente tem também nos géis, né? Os excitantes e o lubrificante de terpenos, que vão proporcionar ali benefícios para a saúde íntima. Enfim, são formulações únicas na Pepper e que vão proporcionar, como eu disse, não só esse prazer do autocuidado, mas estético e para a saúde íntima também, né? Que é segurança. imprescindível. Eu acho que o que é bacana também, que a gente fica tranquila como sexóloga, de indicar produto que a gente sabe que a base é uma base natural, porque a gente sabe que mexer com o pH da vulva, a gente tem que tomar cuidados. Então, Sim. eu me sinto confortável e tranquila de falar sobre
produtos que tem na formulação, coisas que eu sei que certamente não vão, porque já tem muitas mulheres sensíveis, né, com infecção recorrente. Então, quando a gente tem essa base toda nas folhas, nas plantas, que não é alergênica, é algo também bem bacana da gente acentuar. Exatamente. E um ponto que eu acho que conta bastante pra linha é a estética. Estética. Porque discretíssimo. Não, discreto. Você pode deixar na necessária, você pode deixar no banheiro. Isso me chamou muita atenção. Na hora que eu vi, eu falei, gente, tá delicado, tá bonito, você quer ter. Na vitrine da loja, isso aqui vai chamar muita entendeu? atenção na vitrine da loja. Você olha a caixa, você olha os produtos, você quer ter esses produtos. Eu preciso ter A isso. pessoa quer entender o que é, né? Porque é tão bonito, chama eles muita também- atenção. Não, eu achei. Vocês arrasaram na estética Olha perfeita. Olha que coisa mais linda. Se você não pensa que isso aqui é um lubrificante, Não pensa. né? E ele tem também esse aqui tem um cheirinho de amor igual o do Motion, então eles são bem... E eu gostei que é o gel deslizante. Então, realmente, o nome, tudo, vocês arrasaram. Foi uma proposta perfeita, perfeita, Gostoso. perfeita. Eu falei que eu vou trabalhar na minha loja com ele como linha premium. Exatamente. Você já desperta o desejo do cliente só de olhar para a embalagem. olhar. Só de olhar para a E embalagem. eles, como eles são mais voltados mais pro efeito cosmético, né? Eles não têm o foco no sabor. Então, eles são produtos que têm os ingredientes ali ativos, né? Que proporcionam um aroma característico também desses componentes. O sabor, a pessoa vai poder passar na boca? Pode, porque são ingredientes naturais, mas não é o foco. Por isso que a gente vem trazendo que é a divisão cosmética. Não são produtos para comer, mas se ela, por acaso, tiver esse contato, não vai ter fazer problema, mal, tá? né? Abre Provando agora. A Bruna, eu já fui falando porque eu sei que ela já ia colocar na Pois boca. é, me fala desse, eu adorei esse energético, porque já tem um monte de coisa boa, gente do céu. Sensacional, Esse o pessoal energético. tá gostando muito. Ele é um energético que tem maca peruana, que é ali um ingrediente que ajuda a melhorar a parte da testosterona no corpo, né? É um material, um ingrediente mais estimulante. Então é excelente não só para dar aquela disposição para namorar, mas também para quem quer usar antes Pra de treinar, treinar. Lu. Exatamente. Eu achei A legal. a maca perona, ela já tem muitos artigos que mostram a eficácia dela. Isso é ótimo, porque primeiro assim, gente, mulheres que treinam já melhoram a testosterona natural. Sim. Exatamente. Isso é bom. Mas a maca é muito bacana. Ela é sensacional, né? E não é muito calórico, que eu já dei uma olhadinha aqui, sabor suave. Sim, e ele tem também colágeno, fibras, vitaminas, Ai, que né? Então ele é um delícia. energético bem Isa, e completo. seria a dose que a gente precisava tomar de colágeno, por exemplo? Será? Aqui? Olha, isso eu não sei dizer. Deixa eu ver quanto que ele tem de colágeno aqui. Vamos investigar depois se Vamos. aquelas dosezinhas que dizem que a gente tem que tomar, se ele já ia suprir essa Ele dose. tem 1,7. Em 250 ml. Na verdade, em 250. A lata tem 355. Então ele vai ter mais do que isso, né? Mas eu acho que se a pessoa consumir. Claro, se ela tiver uma alimentação regular, Que tem já também tiver a ingestão. Rica também. Sim, mas ele é bem completo, né? Eu acho que a gente veio com esse produto, que inclusive não é só um produto para degustação É da isso que eu ia feira. perguntar, onde que vai vender, por exemplo, Na esse Mies. Na energético? Mies já tá disponível, né? Eu quero saber. Da Mies. E aí as lojistas vão poder comprar para revender, né? Ele é um produto bem bacana e ele veio para trazer Um charme também, né? com certeza. Então a gente traz nas linhas da Pepper, a gente sempre tenta trazer experiências completas. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, gente, é a experiência completa. Completíssima. Que pode usar em conjunto, é o que eu falo, você pode usar tudo junto, mas você pode usar separado. E cada coisa no seu devido momento, para ocasiões diferentes. Então você pode, por exemplo, tomar um energético, não só, hoje eu tô cansada, ou eu quero um energético para pré-treino, para antes do treino ali. Eu vou ter um jantar, um date. Vou fazer um drink com energético. Aí eu já ia falar isso, que chiquérrimo. o energético, eu já tô pensando aqui pra vocês que vendem, gente, no kitzinho com energético. Tipo, num dia Dia do dos date. namorados chegando Ou agora, ó. então, sabe, eu falo, né, que meu sábado... Noite do casal. Exatamente, o dia do sexo que eu acho fantástico, porque quem tem filho, você ainda não tem, né, Lara? Tem que agendar. Quem tem filho, se não agenda, não transa mais. Então, gente... É a agenda nesse do dia casal. É fantástico, porque esses elementos são todas essas questões sensoriais que fazem com que a gente vá para um sexo e ele seja prazeroso. Então, eu Sim. vou tomar um banho intencional com aquela banho- dica da Lari maravilhosa. Já vou abrindo, tomando um energético que eu sei que é gostoso, mas que também tem propriedades. Sim, Aí meu cérebro já associa.
Exato, e é aquilo. Muita gente que às vezes a pessoa nem experimentava, mas você fala assim, ó, ele vai te dar mais disposição, ele tem maca peruana, Só vai... da maca peruana. A pessoa já ativa aquele negocinho na cabeça, ela já fica com ciricutico. Eu já quero ser garota propaganda desse energético, gente, que é a minha cara. Perfeito. Eu acho que eu preciso de uma caixa dele lá na Um minha loja. engradado de energético Vou já. usar na academia de pré-treino. Eu acho que a Pepper pode mandar uma caixa pra cada. E eu vou andar com ele na academia treinando. Gente, as pessoas vão olhar e falar, molhada, o que é essa louca? Olha que chique. Mas é isso, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Como Aí, vocês- a linha, ali, a Serena por Cuidado. Serena por Gente, Cuidado. eu achei até pra presentear, tá? O esfoliante e o hidratante, né? Sim. Pra presentear alguém. Olha que kit mais abrir, lindo. Mostra Pode abrir a pra Bruna gente. já abrindo. Não, pode Já abrir. Quer que eu abro? Já Não, abriu provando. outro, abriu. Eu achei chique, clean. Eu achei pra presentear uma amiga que nunca usou um sexy shop, mas você não quer dar um vibrador. Porque às vezes tem mulheres que não Pra podem, começar, não sabem como presentear uma amiga. Você dá um cartãozinho de uma loja com esse kitzinho aqui, Maravilhoso. eu achei perfeito. E o cheiro, Você a experimentou, fixação, E pode até falar, ó, essa é a porta de entrada, porta de amiga. entrada. Mas, ó, entra aqui nesse QR Code e vê que E você vê. tem um mundo pra você. Sim. O mundo te esperando. E ó, a fixação do hidratante, o cheiro, eu me apaixonei. Sensacionais. Eu me apaixonei. Eu quero achar na minha bolsa de creme de mão, porque eu fechei Mas ele perfeito. pode, né? E ele é aquilo. A linha Sedenta por Cuidados, eles vêm com essa proposta de Aveludado. revitalização. Então, tem um esfoliante que você pode usar ali 1, 2, 3 vezes na semana, no corpo todo. E depois o hidratante, que é como você falou, eu quero levar na mão, na bolsa pra passar na mão. Perfeito, você pode levar. Pode Ele não usar. tem nenhuma conotação erótica. Mas se você quiser ir pro momento ali que você tá... eu vou encontrar a pessoa, eu quero Vou passar... namorar, eu vou pra uma baladinha, Entendeu? eu vou pra um... Primeiro que ele perfuma o corpo, fica ali prolongado, a maciez, a textura que ele fica, a hidratação, e a pessoa pode fazer um deslizar ali no seu corpo, mas ele já é um produto para uso ali sem ser na região íntima, diferente Sim. da linha Mo, que você pode, né? Então ele é mais ali pro corpo, pras mãos, pro Isso é bumbum. importante, viu, gente, quem vende? Que a linha Amor pode se passar ali na região externa da vulva, ok? Pode. E aí tem sim. alguns produtos que a gente sabe que não foi feito pra isso, gente. Exatamente. Esse é um outro detalhe da cosmetologia que é legal. Nossa, eu tomo banho com Dove e aí esse sabonete que eu passo na minha vulva. Oi? Depois não sabe porque às vezes tá tendo várias infecções recorrentes ou sempre com alguma bactéria, você tá toda hora quebrando aquela barreira, usando produtos inadequados. Na nossa vulva é água ou produto adequado pra vulva. Agora você vai usar amor, meu amor. Linha Mo e Exatamente. linha de cuidados sedentas, tá? A gente lançou também, Lu, 2 sabonetes. Isso que é pedir pra sabonetinho. Sabonete íntimo. Esse aqui, inclusive, os clientes estão gostando muito. Eu achei lindo. Eu gosto de indicar sabonete, no caso ele tem ação astringente. Eu indico, como ele limpa mais profundamente, não usar Diariamente. muitas vezes ao dia, porque a gente sabe que a pessoa às vezes quer tomar 3 banhos por dia, então não tem necessidade de você passar ele 3 vezes ao dia, porque ele pode limpar e se usado regularmente, ele pode causar ali uma irritação. Apesar dele ser testado dermatologicamente, A ginecologicamente. gente indica, Isa, sempre o sabonete na região íntima uma vez por dia. Então você Exato. tome mais banhos, porque também, gente, aí você deixa a água escorrer. Mas realmente faz a diferença você Faz. ter um sabonete. Até minha Exatamente. filha de 8 anos usando uma vez uma linha da Mies de calêndula, ela gosta, mas eu falo, mãe, fica mais fresquinha. Ela gosta. E aí você vai dando essa noção de autocuidado, inclusive para os nossos filhos, para sua filha. Olha, esse é o sabonetinho que você usa aqui na região, é diferente. Sim. Já vai ensinando e educando sobre parte íntima. E ele tem uma composição muito boa, que ele é anti-inflamatório, ele é adstringente. Então ele, Completo. principalmente, por exemplo, para mulheres que passaram por alguma cirurgia íntima, que precisam de um produto que vai ali evitar a proliferação de bactérias, de micro-organismos negativos, ele vai fazer essa higienização. Ele pode ser usado no corpo todo. Então, fiz uma cirurgia... Um exemplo, uma cirurgia plástica. Eu preciso de um sabonete que vai limpar, mas não vai agredir a minha cicatriz. também. Ele é perfeito, Perfeito. pode ser usado que também, bacana. tá? Que ele tem barbatimão, ele tem vários outros ativos que são sensacionais. Completo. E o sabonete anal... Achei novidade. Perfeito também, que ele é anti-inflamatório. Para quem tem alterações ali na região anal, ele é perfeito, porque ele ajuda a desinflamar, aliviar, acalmar a pele. Nossa, que Eu achei interessante. Ele é muito, maravilhoso. muito excelente. Existia já, gente, isso na vida, eu nunca ouvi falar. Perfeito. Existe. Legal. Agora tem uma olhada, né? Que é mais um. Eu achei bonito, perfeito. maravilhoso e com preço Não, e a sensacional. embalagem ficou perfeita. Perfeita, né? Ficou muito lindo. Neutra. Achei lindo, arrasaram.
Perfeito. Uma linha bem completa, né? Inclusive, eu já falei até. Não sei se eu comentei aqui na feira que eu falei, vou presentear as mulheres da minha família, Dia das Mães, com o kitzinho. Porque eu falei, uma linha muito linda. Então, pode presentear. Eu achei, gente, vocês arrasaram. De verdade. linha bem Olha, bacana. eu acredito também que dá pra gente finalizar lembrando que o início da vida sexual, desse prazer, tá nessa questão de você se cuidar, de você conquistar todo dia um pouquinho de autoestima, ter um momento que você fala, esse é meu. E eu acho que o grande presente da linha é essa questão que eu posso usar todo dia, que é uma porta de entrada para essa percepção sensorial que muitas mulheres não têm. Então, para quem vende produto, talvez uma pessoa que nunca usou vai ser uma linha que eu acho que é a primeira a ser apresentada e depois a gente entra com outros produtos. E que vocês aproveitem essa oportunidade para tirar aquele estigma de que eu não entro, não compro o produto. Essa linha eu acho que dá pra você vender pra qualquer pessoa. Eu não preciso, né? Porque muitas pessoas não compram no sexy shop porque falam, meu relacionamento não precisa. Amor, agora a gente tá falando de autocuidado, de você se cuidar, se amar. Então não você tem mais precisa. desculpas agora. Agora você vai se amar, vai elevar a sua autoestima e completíssima. E lembrando, tá, gente? Quer adquirir a linha? www.mies.com.br. Já está disponível. As duas estão disponíveis, né? As duas lá no site. Só acessar Quer e dica comprar. sábia? No Cabral Sexóloga e Larissa Oliveira, Qual a rede de sexóloga. vocês, gente? É @larissaoliveira.sexóloga. E a sua, Lu? meu é @Lucabral Sexóloga. Perfeito. Então Arroba Mies Moda Íntima. Verdade. Então é isso, pessoal. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Eu que E hoje a gente tem aí uma jornada de Obrigada. conteúdos também. Fiquem acompanhando que a gente vai gravar bastante coisa pra vocês. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau, Até. gente.